Essa semana eu estava meditando sobre algumas coisas e eu me lembrei, há um tempo atrás, a gente começou a falar sobre, não sei se vocês lembram, alguns não estavam aqui com a gente ainda, mas estávamos falando dos princípios da Igreja Cristã Verbo. Se vocês não recordam, cada presbítero gravou um vídeo e colocou alguns princípios, e eu senti de trazer, não todos, mas trazer aqui um compilado de pelo menos 2 que eu senti dessa semana, e porque eu vi alguns vídeos e escutei algumas coisas essa semana, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor estava me falando. Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês, a primeira coisa, é que aqui na Igreja Cristã Verbo a gente não negocia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E essa semana eu estava aqui também algumas horas e conversando com o eletricista que estava aqui ajudando a mudar algumas coisas de lugar, e ele estava falando, as luzes e tal, o som e tudo isso, e tem até uma máquina de fumaça ali que a gente não usa, para quem sabe um dia vem a Shekinah de Deus, Rodrigo? A gente possa perceber ela e não ser enganado pela fumaça, Então, eu estava aqui e eu falei, mas se a gente tirar tudo isso, o que fica dessa igreja? Se ficasse só as 4 paredes e nós aqui, ficaria a palavra de Deus, ficaria Jesus, e que a gente fosse visto, Eu sei que tudo isso é bom, a gente tem um ar-condicionado, uma luz, um som, um áudio, uma câmera, o pessoal está lá em casa nos assistindo, escutando, é até meio... as pessoas perguntarem como é que faz para chegar lá, é uma loucura ali atrás. Tem 3 computadores, placa de interface de áudio, sai de uma mesa, entra na outra, faz uma volta danada, até que chega o sinal até você em casa, e é uma complicação danada. Mas se a gente tirasse tudo isso, ficaria Jesus, porque aqui a gente não negocia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o mais importante. A palavra de Deus é o que importa. Por que estamos aqui? Pela palavra de Deus. Amém? E algo fundamental é que cada cristão, todos nós, tenhamos a palavra de Deus como base, fundamento das nossas vidas. Sem ela, a gente não teria um norte. Sem ela, a gente não conheceria a Deus, E ela chegou até nós, temos conhecimento da palavra de Deus, buscamos cada vez mais entendimento, buscamos cada vez mais conhecer Deus e a palavra dEle, Sem a palavra dEle, nenhum de nós estaria aqui. Se não tivesse chegado a Bíblia até nós, se alguém não tivesse falado de Jesus até nós, ou para os nossos pais, nossos avós, para quem já é a 2ª ou 3ª geração de cristãos. Mas eu assisti algumas coisas essa semana e muitas vezes a gente se espanta com coisas que são faladas, principalmente agora que todas as pessoas tem capacidade de atingir multidões, Todos nós temos a capacidade de gravar um vídeo, postar na internet, YouTube, Instagram, e seja lá o que for, e sem compromisso com, seja lá com o que for, Com um conselho, com pessoas que estão de acordo com a palavra de Deus. Então, você pode lançar vários ventos de doutrina, e eles são passados e eles ficam perpétuos, Eles ficam perpetuando e passando. Então, eu ouvi algumas coisas e a gente sempre olha a Bíblia contextualizando com a nossa vida atual. A gente tem que contextualizar com a nossa atual situação, a sociedade. Mas tem certas coisas que não se alteram. Vocês acham que a natureza humana se alterou ao longo dos anos? Se a gente pegar 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, que são histórias que estão sendo contadas na Bíblia, a gente vê muitas pessoas sendo ciumentas, egoístas, gananciosas. A gente vê pessoas matando as outras, sendo violentas. Será que essa natureza mudou? Ou a gente abre o jornal e vê a alteração? Acho que não muito, Por isso que a gente busca Deus, para que a gente possa matar esse lado nosso carnal, esse lado egoísta. Desculpa, estou ficando com a garganta seca, o ar-condicionado está bem forte aqui na frente. Mas a gente caminha e anda e percebe que a natureza humana, se você ler na Bíblia, não se alterou. Não se alterou. Por quê?
Porque o que é pecado naquela época é pecado hoje. Amém? O que diz na Bíblia o que é pecado desde hoje, desde de anteontem. Obrigado, meu irmão. E o que acontece com o pecado é que não se altera. E às vezes eu ouço algumas pessoas falando, poxa, a gente tem que rever isso, a gente tem que dar uma atualizada, ou a gente tem que mudar essa parte, ou isso aqui, pô, isso aí eu acho que já não é mais pecado. Mas a natureza de Deus e do homem não mudou, porque Deus não é homem, não é? Ele não volta atrás na palavra dele. Amém? Então, são certas coisas, certos princípios que a gente não pode, né, absorver do mundo, que a gente não pode trazer do mundo para dentro da igreja. São muitas coisas que a gente vê, muitas coisas que a gente caminha todo dia, a gente é bombardeado com milhares de informações, né? Hoje você pode abrir o seu celular e, sei lá, você pode ver a notícia, sei lá, do Nepal. Se você botar aí, você consegue acessar. Isso antigamente era impossível. Então, a gente tem milhares de informações e muitas delas são feitas justamente para nos afastar e nos colocar distante daquilo que Deus quer. E hoje qualquer um pode também utilizar essa mesma informação, essa mesma tecnologia para afastar cada vez mais pessoas do que é o verdadeiro evangelho, que é muito simples, que está na palavra de Deus, que não é fácil, mas é simples. Amém? Não é fácil. Se fosse fácil, as igrejas iam estar cada vez mais cheias e o mundo cada vez mais vazio. E algo interessante que Deus me falava, e se eu fosse colocar um capítulo nesse ponto, seria relacionamento pessoal versus conselho. E algo que a gente busca na palavra de Deus, algo que a gente deseja também na presença de Deus, e algo que eu vou também falar um pouco, um tema aqui da pregação para o pessoal que está em casa, mais do que quem está aqui presente. Mas algo interessante é que quando nós crescemos em maturidade, em relacionamento, se você permite se esfriar, você acaba se afastando e você acaba lendo menos a palavra e orando menos, quanto deveria ser o contrário, né? Mas muitas pessoas se acham autossuficientes, ou começam a se achar autossuficientes. O que eu tenho de conhecimento já é bom. Eu não preciso de muito mais do que isso. Eu já tenho um bom relacionamento com Deus. E quando a gente entra nesse pensamento, muitas vezes a gente começa a se afastar. Das reuniões, né, pode ser presencial, online, mas a gente começa a se afastar do que Deus tem para nós. Por quê? Porque você pode pensar, né, poxa, eu falo diariamente com Deus, eu falo diretamente com Ele, eu não preciso de ninguém para falar com Ele. E aí eu te falo, se você ouve a voz de Deus, ótimo, maravilha. Estranho seria se você não ouvisse. E aí você pode não ser, ouvir a voz de Deus pode ser não ser a voz audível, porque isso já é difícil. Conheço poucas pessoas que já ouviram a voz de Deus audível, mas Deus falar com você, Ele fala através de várias maneiras. Ele fala através de pensamentos espontâneos, Ele fala no nosso coração, Ele nos inclina, Ele traz paz, Ele traz uma consciência de amor, muitas vezes, né? Ou a gente está num ambiente todo conturbado e você sente paz e Deus te inclina para algo. É Deus te falando. Ou de repente você está pensando sobre essa água e de repente vem um pensamento, poxa, eu tenho que falar para o Pedro que Deus ama ele. Esse pensamento não veio de mim, foi Deus falando comigo. Amém? Pois se você quiser aprofundar um pouco mais, eu incentivo todos os membros aqui a fazer a escola sobrenatural, que vai te ensinar mais sobre isso que eu estou falando agora. Amém? Mas, se a gente pensa assim, se somos filhos de Deus, todos, quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, têm o poder de dizer que são filhos de Deus. Amém? João 1, versículo 12. Ou seja, vamos dizer que
né? Eu sou filho de Deus, a Alexa que está aqui na primeira fila que estava cantando, muito bem, por sinal, Deus abençoe a sua voz, eu gosto muito quando você canta. E nós dois somos irmãos, estamos em casa, e só eu tenho acesso à presença do Pai, só eu ouço Ele? Não, Ele quer falar com todos os filhos dele, amém? Ele quer ter relacionamento com todos eles, Ele quer falar com todos eles, mas o que acontece também, se você imaginar uma outra cena, é que se você às vezes está um pouco mais distante de Deus, por exemplo, se você vai nadar, né, vai ao mar, eu lembro da minha mãe, era sempre assim comigo e com os meus irmãos, e tinha um dos meus irmãos, eu não vou dizer o nome, mas só ficava aquele pontinho assim, ó, lá longe, a minha mãe, pelo amor de Deus, fala para ele voltar, volta. Então, se você imaginar Deus nessa mesma questão, quando um dos filhos está um pouco mais distante, falando, você até vê que está falando, mas às vezes você precisa do outro irmão para falar, olha, o pai mandou você voltar, vai por ali, faz isso, faz aquilo. E às vezes também, se você imaginar uma outra cena, né, imagina que você tem 2 irmãos. Alguns aqui de vocês têm 2 irmãos, né? No meu caso, eu tenho. E geralmente, um é mais tranquilo, mais sábio, e o outro é mais, né, espoleta, desobediente. E vocês 3 estão na sala, e o seu pai entra na sala e fala com você, o menorzinho, olha, não sobe nessa cortina que ela vai arrebentar, vai cair. E aí você vai ouvir os 2 irmãos, o outro fala, sai o pai, aí você vai querer subir, ou vai subir em algum lugar alto, vai querer pegar alguma coisa, ele vai falar, ó, ouve aí o que o pai te disse, para você não subir, porque você vai cair, você vai se machucar. E o outro do outro lado vai falar o quê? Pô, vai lá, sobe, pode subir, que o pai não está vendo, não está olhando. Às vezes a gente tem irmãos assim, mas o interessante é que às vezes a gente tem, às vezes não, nós temos dentro de nós esses 2 irmãos. Um se chama espírito e o outro se chama carne. Um é obediente, um busca a Deus e o outro é desobediente e não busca a Deus. Qual nós vamos dar ouvido? E muitas vezes, quando estamos sozinhos e não temos um relacionamento também em comunhão dos irmãos, em conselho, o que acontece? A gente acaba ouvindo sempre o irmão desobediente. Nem sempre. Mas às vezes acontece. Amém? Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? E nisso, né, nesse tempo de as igrejas se fechando e a gente podendo estar mais em casa, mais buscando de Deus, teve um lado muito bom, porque a gente teve tempo de estar no secreto, no tempo de buscar mais de Deus, mas também tem um tempo de não ter a comunhão com os irmãos, não estar em conselho e não se aproximar. E isso nos afasta do que Deus trouxe para a igreja, né? Qual o princípio da igreja? Porque estamos aqui, né? E às vezes a gente até acaba ouvindo muitas pregações que são feitas para quê? Para satisfazer os ouvidos de quem ouve. A gente vai abrir, isso tá, não sou eu que inventei, está em 2 Timóteo 4, daqui a pouco a gente abre, ainda não. Daqui a pouco a gente ainda vai abrir, que eu ainda estou na introdução, meus irmãos. Hoje tem bastante tempo, vocês têm tempo? Eu sempre brinco com isso e ninguém acredita mais, né? Então, quando estamos, né, buscando a presença de Deus, buscando mais de Deus, a gente acaba silenciando. Esse é um pouco uma pregação. Se você não ouviu o que eu falei algumas semanas atrás, né, sobre sonhos versus realidade, você pode ouvir, porque essa palavra de hoje é um pouco da continuação daquela palavra. Então, se a gente não ouve, né, o nosso eu espiritual, o nosso lado espiritual, e se a gente não busca conselho de pessoas que têm capacidade para isso, ou seja, pessoas com mais maturidade do que nós, com mais experiência do que nós, muitas vezes não só a experiência pela idade, às vezes tem gente com mais experiência e menos idade, isso vai variar muito. Mas algo muito interessante é que se a gente não caminha junto, temos uma chance muito maior de quê?
de ouvir o outro lado, de não ter alguém para nos apoiar, né? E aí eu ia pedir para o pessoal lá de trás abrir em Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Próximo. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Até aí tá bom. Algo muito interessante, né? Às vezes a gente pensa que pode ter um relacionamento com Deus, que eu sou autossuficiente, eu sou filho, eu entro na presença de Deus, mas a gente também tem que estar ligado que nós temos que andar em comunhão, e temos que andar em conselho, temos que andar juntos, porque quando a gente não anda junto, quando a gente ouve até mesmo o conselho dos ímpios, você acha que vai ter alguém que vai te levantar lá? Pelo contrário, vai ter alguém para apontar o dedo para você. Eu falei, que esse cara aí ia se dar mal. Mas quando você tem alguém que conhece Deus e tem discernimento da sua palavra, como eu falei no início, que não negocia os princípios do mundo, não traz para a sua vida, essa pessoa é uma pessoa que nós devemos tomar conselho. Essa é uma pessoa que tem entendimento das coisas do Senhor e que vai nos ajudar a levantar. Um desses versículos em Eclesiastes é mais para quem é casado, né, que é bom, que fala, se você estiver na noite com frio, quem vai te esquentar? Se você estiver sozinho, você vai esfriar. Mas é a mesma coisa do cristão sozinho. Se você estiver longe, você vai acabar esfriando. Tem aquele velho exemplo da brasa fora do braseiro. Isso aí é bem antigo, e todos já ouviram uma pregação sobre isso, mas é verdade, é a realidade. E outro texto que nos traz essa questão, eu não preciso abrir, mas está em Provérbios 11, versículo 22, que é, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas não é qualquer conselho, é conselho diante da palavra de Deus, de pessoas que não negociam a palavra de Deus com os princípios do mundo. De pessoas que vivem o que pregam. De pessoas que são exemplo. Pessoas que transparecem o amor, pessoas que são cheias do Espírito. E por isso, né, aqui na nossa igreja, a gente não negocia o que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia é para ser seguido, e não tem como ser alterado, amém? Mas a gente sabe, eu conheço algumas pessoas, e talvez vocês conheçam, pessoas que pegam um versículo pela metade, onde tem vírgula, bota ponto final, onde tem um contexto, tira o contexto fora. E se a gente for pensar dessa forma, faríamos milhares de coisas que são exatamente contra tudo que Deus traz na sua palavra. Porque quem sabe manipular a palavra de Deus, ele pode manipular para qualquer lado. Ou vocês se esquecem quando Jesus foi tentado no deserto. O inimigo conhecia a palavra e usou a palavra. E Jesus, conhecendo também a palavra, usou a palavra para rebater. Mas se é alguém que não conhece a palavra, não tem o fundamento da palavra, é levado. E eu vou pedir para você, Mateus, abrir aí em 2 Timóteo 4, versículo 3 e versículo 4. Deixa eu ver qual é a sua versão que está aí. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu tenho outra versão aqui que fala, tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas.
O que são fábulas? São histórias inventadas, né? Alguém vai lá, inventa uma historinha, um conto de fadas, né? Uma Cinderela, uma Branca de Neve. E se a gente colocar isso em outras palavras? Uma mentira, né? Algo inventado. E o que a gente ouve muitas vezes são pessoas até conhecedoras da palavra, ouvindo a palavra, até mesmo pregando a palavra, que são seduzidas pelo fato de poder encher até lugares enormes. Para quê? Para seduzir pessoas, para que seja a palavra agradável. Que a palavra seja agradável. Mas quando a gente tenta encaixar, desviar a palavra de Deus para se encaixar no que para a gente é agradável, nós estamos o quê? Pecando, estamos equivocados, estamos saindo, desviando do propósito de Deus e da palavra dele. Só eu conheço pessoas que fazem isso? Alguém já viu alguém manipular um versículo para acomodar os seus desejos do seu coração? E tem pessoas que se aproveitam sabendo disso e começam a pregar coisas agradáveis, já dizer, como eu falei no início, a não mais dar ouvidos à verdade de Deus e começar a alterar alguma coisa, manipular algo, para quê? Para que você possa receber e ser agradável às pessoas, porque às vezes você pregar a verdade é chato, você parece que você é chato, poxa, lá vem o Vitor me dar conselho que eu não quero ouvir. Não é verdade? Às vezes é chato, você vai ouvir algo que você sabe que você tem que mudar. Mas você ouviu o seu pai falar, e aí vem aquele irmão mais velho, ou aquele outro irmão que tem mais sabedoria, mais experiência, e fala, pô, não é por aí, é por aqui. Você fala, vem esse chato de novo. Mas também tem um lado do outro irmão, como eu falava na história, tem um outro irmão que pode pegar e falar, poxa, já que ele gosta disso, eu vou começar a falar disso e mudar e alterar. E é chegado esse tempo, eu tenho visto algumas pregações que começam a aceitar coisas que a palavra de Deus diz que não é permitido. Ou só eu ouvi pregações nesse sentido? Alguém já ouviu isso? E nesses últimos tempos, Paulo falava aqui justamente a Timóteo, e se vocês não sabem, esse capítulo, né, provavelmente tenha sido uma das últimas coisas que Paulo escreveu, porque logo depois ele falou que guardou a fé, né? E justamente ele estava preparando Timóteo para aqueles tempos, mas se a gente lê isso, se compara exatamente aos tempos atuais, porque quando as pessoas começam a ouvir e falar, poxa, mas isso é mais agradável ao meu ouvido, isso é legal para mim, poxa, não o que o Sérgio Tavares está falando, não o que o Rodrigo está falando, e a gente começa a se desviar da palavra de Deus, a gente começa a ouvir. Então, por isso que nós devemos, caminhar próximo de Deus, para ouvir dEle e para conhecer dEle, porque a gente pensa que, não precisa abrir não, meu irmão, mas está lá deixa eu ver aqui, eu mesmo estou me perdendo nas minhas anotações, em 1 Coríntios 14, 22, que as profecias no meio do povo de Deus não são para os infiéis, mas sim para os fiéis, e a gente pensa, poxa, por quê? Se eu ouço a palavra de Deus, se eu ouço Deus me falando, se eu ouço Deus falando no meu coração, mas por quê? Por quê, meus irmãos? Porque a profecia não é para a gente ficar buscando alguém que vai te dar uma palavra, ou lá, ou aqui, mas é para que você em casa busque Ele, se encha da presença dEle, Ele fale com você, você entra nesse local, ou qualquer outro lugar, que tenha pessoas que também são filhos de Deus, e você possa ouvir uma palavra que vai justamente confirmar a palavra que você recebeu e vai te gerar fé. Mas muitas vezes a gente fica também nessa mesma historinha, se a gente botar e falar, poxa, olha só, Ulisses, vai lá, pergunta para o meu pai o que ele quer que eu faça, Ulisses, vai lá ver o que ele quer, pô, já está na hora do jantar, já tem isso, já tem aquilo, tem gente que só passa a vida inteira buscando ouvir de Deus através de alguém, e eu tenho algo para te dizer, ninguém aqui é oráculo. Se você está aí em casa ouvindo isso também, não adianta, poxa, mas lá tem um pregador, tem um pastor que fala tudo, dá
o número da minha conta bancária. Meu irmão, Deus quer falar diretamente contigo. Mas ao mesmo ponto que é uma linha tênue, por isso que eu coloquei esse tema de relacionamento pessoal versus conselho, que a gente tem que entender que ao mesmo tempo que devemos ouvir diretamente de Deus, nós devemos que todas as palavras de Deus sejam o quê? Julgadas. E quem é que vai julgar a palavra de Deus? A própria palavra de Deus, a Bíblia. Segundo, pessoas que têm entendimento da palavra de Deus e que têm mais maturidade. Amém? Então, não é para a gente pegar uma palavra e cegamente seguir sem nada. Poxa, mas fulano tem um amor de Deus, ele expressa, mas ele falou para eu dar tudo que eu tenho. Meu irmão, ouve primeiro, espera para saber, né? Não toma nenhuma atitude sem ouvir pelo menos 2 ou 3 conselhos de pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, que tem o amor de Deus. E por isso, né, que eu não preciso abrir também esse não, mas lá em Mateus 7, 13, 17, se vocês quiserem ler depois, ali o que Jesus está falando é para que nós tenhamos cuidados, porque existem falsos profetas que vão chegar vestidos de ovelhas. Para quê? Para levar, né, o entendimento. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas para que a gente possa identificar quem é o pastor, quem é que está falando a verdade, quem é que está andando, nós também temos que ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Ler a palavra de Deus e entender, para que não sejamos enganados por nenhum vento de doutrina. E aqui continua, né, nesse mesmo capítulo, Jesus está falando que a gente vai conhecer quem são as pessoas através do quê? Dos frutos. Quais são os frutos que essa pessoa está dando? Quais são os frutos? Uma igreja cheia? Milhares e milhares de seguidores no Instagram, no YouTube? Ou o poder de Deus através da vida dele? Através do amor que se manifesta na vida de cada cristão? No amor que Deus quer manifestar através da sua vida, da minha vida. E que é por isso que é importante que nós estejamos em comunhão, né? Porque a gente sabe muito bem, se vocês abrirem lá em Efésios 4, justamente traz que Deus deu dons aos homens, que Deus distribuiu chamados, Ele chamou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para que fosse um alicerce, para que fosse edificado a igreja, o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo pudesse ter diferentes dons, diferentes chamados e que estivessem andando conforme a vontade de Deus. E muitas vezes, se a gente ficar sozinho na nossa casa, no nosso mundinho, nós vamos começar a ouvir milhares e milhares de coisas. O que chega para mim, porque a gente acaba entrando no YouTube, e aí você vai recebendo lá um monte de notificação, a palavra de não sei quem, palavra de sei lá quem, e às vezes a gente vai ficando acomodado. Então agora eu falo para você que está em casa, nós ainda temos espaço aqui para acomodar mais gente, estamos seguindo normas dos órgãos de saúde para receber as pessoas aqui, mas é importante que a gente saia da inércia, porque a comodidade de ficar em casa é boa, né? Mas acaba que a gente se distrai, ou acaba que a gente ouve coisas que não deve, ou às vezes você está vendo lá e você está no WhatsApp. Aqui não, a gente botou essas luzes escuras, sabe para quê? Para se vocês acenderem o celular, eu consigo ver a luz verde na cara de vocês, ou azul. Por isso que não tem mais ninguém com o celular ligado. É brincadeira, gente. É mais pelas câmeras do que outra coisa. Vocês podem abrir a palavra de Deus aí, se você está com a Bíblia virtual, pode utilizar, sem problema nenhum. Mas se passar muito tempo ali, eu já sei que está curtindo foto de alguém no Insta. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz, que nós devemos andar em comunhão. Por quê? Pelo que a gente leu ali, primeiro em Eclesiastes. Outro porque na igreja é onde há pessoas levantadas com dons, para dar conselhos, para estruturar, para edificar.
Eu não tomo decisão sozinho aqui, nós caminhamos em conselho, temos um conselho da igreja. Nós colocamos diante de Deus as nossas questões, os nossos direcionamentos. E eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que estamos em conselhos, porque somos muito diferentes, e isso é maravilhoso, porque se fosse todo mundo pensando igual, seria péssimo, porque todo mundo iria para o mesmo lado. Mas não, somos diferentes, mas ao mesmo tempo que quando é da vontade de Deus, dificilmente a gente tem algo que toma alguma atitude que não seja unânime. Por quê? Porque Deus fala. E se a gente não está em comunhão, se a gente só está em casa também assistindo pelo YouTube, não tem problema se você não pode vir. Mas se você pode vir, eu aconselho você a estar aqui, porque se você só está em casa, você só tem talvez 30% a 50% da noção do que acontece aqui. Um da comunhão dos irmãos, outro da manifestação do Espírito de Deus, onde 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Amém? E além disso, tem um louvor. Eu sei que o louvor para quem está em casa é muito mais difícil, né? Eu sei que tem gente que eu acho que gostaria que a gente encurtasse um pouco, mas hoje em dia a gente já está privilegiando o quê? O presencial do que o online, né? É um benefício para quem realmente não pode sair de casa. Mas já chegou o tempo de voltarmos a ter comunhão, de voltarmos a estarmos juntos. Não tão juntos assim, estamos distantes, com a máscara, não tão próximos, às vezes você não vai dar mais aquele abraço que você costumava dar. Mas pelo menos você tem a consciência dos irmãos juntos, próximos, buscando a Deus, e você sabe que tem alguém com quem contar. E você não vai esfriar, porque muitas vezes você vendo do outro lado da televisão, ou do seu celular, da tela do seu iPad, ou seja do seu tablet, do que você esteja utilizando para assistir, não é a mesma coisa. Nós investimos aqui para fazer a transmissão, para auxiliar os nossos irmãos que não podem vir, que têm dificuldade ou que têm alguma debilidade ou mais suscetível a esse vírus, mas não é para ser uma muleta para algo que a gente vai ficar em casa direto. É algo momentâneo. Ou para que a gente possa atingir outras pessoas que estão distantes, muitas vezes. Mas nós temos que ter na nossa mente por que é importante a igreja, por que é importante estarmos juntos. Porque é importante caminharmos num alinhamento. Porque sozinho a gente esfria. Porque sozinho a gente pode justamente pegar algo que a gente recebe de Deus e manipular segundo o nosso coração, assim o quer. E se vocês lembrarem, a minha última palavra falava que quem estava, né? Salmo, eu li o Salmo que diz, né, exatamente o quê? Que se você se deleitar na presença do Senhor, se você estiver se regozijando no Senhor, os sonhos de Deus se realizarão na sua vida. Mas se você não está se regozijando, se você entra e você acaba recebendo sozinho uma palavra, qual é o mais fácil? Você ouvir o seu coração inclinado para algo que você quer, a palavra pode ser certa, mas a interpretação errada de uma palavra de Deus pode te levar ao abismo. E por isso que é necessário igreja, para que estejamos juntos, para que possamos buscar juntos, para que possamos aprender juntos e crescer. Porque senão o Novo Testamento não falaria tanto do corpo de Cristo e das suas funções. E muito interessante esse tempo de quarentena, porque eu pelo menos vi mais pessoas falando, né? Demos mais oportunidades a outras pessoas a compartilharem. E algumas vezes eu estava do outro lado do computador só assistindo e eu via, poxa Senhor, cara, como é que eu nunca tive essa revelação, ou como nunca me veio esse pensamento na minha cabeça, e Deus falou claramente comigo, claro, não era para você que eu queria dar essa revelação, é para Ele. Então, muitas vezes, a gente acha que vai ser o grande líder, ou alguém que vai ter. Não, a revelação pode ser de alguém, outra pessoa. Por quê? Porque os dons são distribuídos a cada um conforme a vontade de Deus. E Ele quer falar através de todos nós. E é importante que nós estejamos atentos. Pode ser que a gente sabe que a porcentagem de pessoas que vai chegar aqui e ter a oportunidade de falar no microfone é muito pequena. Talvez 5% da igreja tenha o tempo para falar no microfone. Mas você pode justamente chegar quando eu sair daqui e falar, olha, eu recebi isso para a igreja, eu vi isso, poxa, Rodrigo,
Olha, o que você acha disso? E a gente vai compartilhando. A gente tem grupos menores das igrejas no lares e grupo de jovem, de adolescente, etc., onde pessoas levantadas para esses grupos vão estar compartilhando coisas que Deus está dando para eles, e não para mim, não para o Rodrigo, não para o Sérgio. Ou para o Sérgio Coutinho, que está ali atrás, que é bom tê-lo de volta, Sérgio. Tudo bom? Quase não dá para te ver. Acho que o pessoal está com saudade da sua palavra, Sérgio. Mas algo importante, muito importante, é que nós estejamos ligados em quê? Que no amor de Deus, através da minha vida, através da sua vida, juntos, caminhando para um ponto único, Deus vai se manifestar. E através dessa manifestação se manifesta o quê? O amor, a presença de Deus, o próprio Deus. E através dessa manifestação, as pessoas vão ver o nosso amor um pelos outros e também vão ver a glória de Deus. E vão saber que existe um Deus. E por isso que Jesus, lá em João 17, 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Ou seja, somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus que Jesus. E essa questão de nos aperfeiçoarmos em unidade vai ser a forma de caminharmos juntos, vai ser a forma que o mundo vai ver que existe algo diferente em você e em mim. E não vamos nos permitir que um vírus ou algo nos afaste dos nossos irmãos. Mesmo que seja um pouquinho mais distante do que o normal, mesmo que essa máscara atrapalhe bastante, mesmo que o cheiro de álcool gel de vez em quando seja muito forte num lugar fechado como esse, né? Quando alguém passa ali, fica aquele álcool gel forte, mas não podemos deixar que a unidade que Deus quer que nós alcancemos juntos e o entendimento se afastem de nós. Então, se você tem a possibilidade de estar aqui presencialmente, venha, porque vai ser bom, porque nós precisamos caminhar em unidade, precisamos estar juntos, crescermos, e essa questão de estarmos cada vez mais distantes, pode vir um pensamento que somos autossuficientes, que temos um relacionamento com Deus, de que eu posso escolher palavras para escutar, que eu posso fazer isso da minha forma. E quando a gente não tem um parâmetro, a gente não tem conselho, podemos nos afastar do que Deus tem para nós, como pessoas e como corpo de Cristo. Então eu queria concluir, eu queria que vocês ficassem em pé, que o grupo de louvor viesse, mas eu queria dizer o seguinte, enquanto eles vão vindo, que jamais deixemos de lado os princípios de Deus na nossa vida, que jamais permitamos que os princípios do mundo venham alterar o nosso entendimento do que é a palavra de Deus, que a gente jamais venha relativizar, seja qual for o versículo da palavra de Deus. Que a gente não coloque, poxa, mas isso era naquele tempo, mas isso era aqui naquele, porque pecado é pecado, desde ontem, desde anteontem e hoje. E a essência de Deus está ali, mesmo que Ele esteja falando sobre muitas coisas, porque eu sei que se a gente pegar o velho e levar ao pé da letra, né, teria alguns aqui que levariam umas espadas para o trabalho para cortar a cabeça do chefe, porque ele é o meu inimigo. Ou alguém da família, ou alguém que te roubou, que te fez mal. Mas sabemos que essas armas, elas são forjadas de maneira espiritual, e elas são travadas no mundo espiritual e na nossa mente.
Então que prevaleça o Espírito na nossa vida, que prevaleça o conhecimento da palavra, o caminhar na palavra, e não o nosso lado carnal, ou satisfazer uma vontade, ou aquela vontade, poxa, mas esse versículo aqui, se for olhado sob essa ótica, ele vai me facilitar a vida. Não, meus irmãos, que a gente possa caminhar nossa vida toda sem negociar a palavra de Deus, caminhando unidos uns com os outros, para que nós possamos nos levantar, nos aconselhar e caminhar juntos, sob uma mesma bandeira e para o mesmo alvo. Porque a palavra de Deus, ela não é fácil, porque a porta é estreita, amém? E se a gente tenta largar ela deixa de ser estreita, mas a palavra de Deus diz que a porta é estreita. Largo é o caminho da perdição. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, e é isso que eu ia orar essa noite, para que a gente se encha do Espírito. Quando nos enchemos do Espírito, Ele faz com que a gente emagreça espiritualmente e passe na porta estreita. E ela não fica de uma forma que é, poxa, difícil, não, porque Ele te dá leveza. O Senhor não traz peso, nem juízo sobre nós. Ele quer nos amar, porque Ele é um Pai amoroso, Ele te ama, Ele me ama. Ele não vai te forçar por um lugar que você vai ter que se apertar, não, meus irmãos. Ele quer te levar a um novo entendimento. E o que antes era difícil para que você se achegasse a Ele, que você entregue isso para Ele hoje. Se você tem dificuldade de algumas questões na sua vida, entregue para Ele hoje. Se tem algum versículo na Bíblia que você não entende, ou que você acha que é pesado demais, coloca diante do altar de Deus. Porque você tem um Deus para te explicar e você tem irmãos para te aconselhar. Vamos fechar os nossos olhos agora. E a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, tirasse um minutinho. E se você tem algo na sua vida que você costuma fazer corriqueiramente, e que tem algo na Bíblia que é contra essa sua atitude, mas que você não tem força, que você não tem, que você hoje, você busque agora o entendimento do Espírito, entrega para Ele. E o segundo passo é que você encontra alguém para você se aconselhar, porque quando a gente traz a luz, é quando vem a salvação, é quando vem a libertação. Então coloque diante dele agora qualquer coisa que tenha te afligido, qualquer pecado, qualquer sentimento, ou até mesmo incompreensão de algum versículo da Bíblia que você acha que é difícil de ser realizado na sua vida, que você entregue para Ele agora, que Ele vai te revelar, Ele vai te ensinar, ou até mesmo te mostrar alguém, para que possa sentar ao seu lado e te auxiliar nessas dificuldades. Oh Senhor, te agradecemos porque Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas aflições. Espírito Santo, dê esse entendimento de que Cristo já levou todo o juízo, que Cristo já levou toda a acusação, todo o peso do pecado, e nos transformou em novas criaturas, ó Pai. Nos derrama entendimento, Senhor, de que somos livres. Livres para adorar, livres para viver, ó Pai. Porque a Tua palavra não é pesada, Pai, para os Seus filhos. E sim salvação, alegria, paz, esperança. E relacionamento contigo. Oh
Espírito Santo, eu peço que o Senhor sopre nesse lugar, ou na casa dos meus irmãos que estão assistindo, Senhor, essa palavra em casa. Que venha o seu vento, Senhor, impetuoso, Senhor. Sopra, Pai, nos corações, ó Pai, acende o fogo. Que suba como incenso, Pai, ao teu altar. E eu peço que o Senhor derrame, Senhor, mais da tua presença, mais da tua unção, Senhor. Derrama os teus dons, ó Pai, venha aflorar os seus dons espirituais em cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Que a tua glória resplandeça, Senhor. Que a nossa forma, Senhor, de caminhar, de te adorar, de nos armarmos, Senhor, possa ser impactante para o mundo. Que possa ver, ó Pai, Tu em nós e nós em Ti, Senhor. Aviva-nos, Senhor, com fogo, com poder e autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por cada um que estava aqui presente essa noite, Pai. Te agradeço pela sua salvação, pela sua graça, pelo teu Espírito. E que venha vivificar os corações a cada dia, Senhor. E que possamos ter sede, Pai, e fome da tua presença. Todos os dias das nossas vidas, Pai. Que a gente nunca se conforme, Pai, com o que temos, mas sempre com sede de mais, Pai. Mais conhecimento, mais entendimento da tua palavra, Senhor. E que jamais, ó Pai, nos afastemos da tua palavra e da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No mais alto monte, ou no mais profundo mar, não há ninguém que se compare a ti. Glorioso és, tu reinas sobre a terra, e me vês com seus olhos de amor. Como não me apaixonar ante a tua perfeição? Como não me entregar a ti, meu coração? Busca te encontrar, teu amor, vez após vez, me leva mais perto de ti. No mais alto monte, ou no mais profundo mar, glorioso és, tu reinas sobre a terra, e me vês com seus olhos de amor. Como não me apaixonar ante a tua perfeição?
teu amor, vez após vez me leva mais perto de ti. Te encontrar, continua sendo meu prazer. 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 Te encontrar. Coração todos os dias busca te encontrar. O teu amor, vez após vez me leva mais perto de ti. Te encontrar, continua sendo meu prazer. Te encontrar, continua sendo meu prazer. te encontrar. Continua sendo meu prazer. Te
todos os dias.